este é o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Aqui você fica por dentro de todas as novidades do TRT da Terceira Região. Hoje vamos mostrar o caso de uma funcionária que era perseguida pelo patrão no ambiente de trabalho. Pausar para não parar. Essa é a nova campanha do TRT Minas. O objetivo é evitar as lesões por esforço repetitivo. E no quadro Profissões Perigosas, você vai conhecer a rotina do limpador de fachada. Tudo isso agora no TRT das Gerais. Pressão psicológica, metas impossíveis de serem alcançadas, sobrecarga de trabalho. Essas são algumas das causas do assédio moral. Aqui em Minas, uma funcionária foi perseguida no local de trabalho. Além de receber mais tarefas que os colegas, ela era tratada de forma intolerante pelo patrão. Demandas, prazos e projetos. A rotina de um publicitário é puxada. Pensando nisso, os proprietários desta agência decidiram dar opções de descanso e lazer em pleno ambiente de trabalho. Um redário está disponível para que os funcionários possam descansar. Na hora do lanche, a mesa comunitária é agradável e fica do lado de fora. A sinuca é a opção de lazer. A gente passa 8, 10 horas por dia dentro do trabalho, você fica mais tempo com seu colega de trabalho, com seu chefe, do que com sua esposa, seu filho. Então, acho que tem que ser um lugar agradável, né, que se sinta bem em estar nele, para trabalhar com prazer, com vontade. Então, acho que construir um ambiente desse, mais do que pensar em produtividade, é pensar num lugar onde as pessoas vão trabalhar felizes, né? Os 20 funcionários aprovam as opções para as pausas. Tudo isso faz do ambiente de trabalho um local mais saudável. Quando você chega no pico do estresse, né? Eu falo, não, vou parar um pouquinho, vou lá fora, vou dar uma relaxada e dá pra, de uma forma ou de outra as coisas fluem um pouco melhor. Isso facilita muito para a gente manter a criatividade também, além da determinação de querer cumprir o trabalho. É necessário isso, faz toda a diferença. Mas nem sempre o clima dentro da empresa é saudável. Uma funcionária de uma farmácia procurou a Justiça do Trabalho em função da perseguição por parte do novo gerente. Segundo testemunhas, a empregada teve aumento no número de funções exercidas e era tratada com rigor excessivo e intolerância. O juiz deu ganho de causa à trabalhadora por entender que a funcionária estava sendo perseguida pelo gerente. O assédio moral, ele se caracteriza por uma perseguição, por atitudes voltadas a promover um abalo psíquico, um abalo emocional no empregado, de tal forma que se torne inviável a prestação do trabalho e o empregado acabe até por pedir demissão. Ainda segundo o magistrado, em casos como este, a Justiça tem entendido que o trabalhador tem direito à rescisão indireta e aos danos morais. Essa questão do assédio moral é uma construção jurisprudencial, né? E geralmente esse assédio moral é acompanhado de um pedido de danos morais. E a reparação de dano moral é prevista no Código Civil. Mais de 17 milhões de pessoas em todo o Brasil sofrem com a depressão. Muitas vezes a doença pode surgir no serviço por causa das más condições de trabalho. Quem explica pra a gente é a repórter Camila Cambrai. Gilmar se lembra bem do dia em que agrediu um passageiro do ônibus que dirigia. A rotina apertada, o excesso de horas extras e o estresse foram os motivos para o ataque de fúria, segundo o motorista. Eu já estava a ponto de explodir já e aconteceu que eu explodi, não aguentei mais, entendeu? Ele acabou afastado da empresa. Com pressão alta e sintomas de depressão, não pôde mais voltar para o trabalho nem exercer a função de motorista. E de lá para cá, minha vida virou um caos, eu afastei e agora eu estou sem receber há 3 anos. A Organização Mundial de Saúde estima que até 2020 a depressão passe da 4ª para a 2ª colocada entre as principais causas de incapacidade para o trabalho no mundo. Só no Brasil, 17 milhões de pessoas sofrem com a doença. Boa parte delas nunca recebeu um tratamento adequado. Esta psicóloga explica que a doença pode surgir dentro do ambiente profissional. Qualquer ambiente onde os ritmos de trabalho são acelerados além do que o funcionário dá conta. Ou, para ele dar conta de cumprir os ritmos impostos, ele tem que forçar não só o corpo, mas o psiquismo a um limite.
Então, esses ambientes, eles podem trazer a uma depressão ou até mesmo outras doenças psicossomáticas. A Justiça já reconhece a depressão como doença ocupacional. Em um caso julgado no TRT de Minas, a funcionária de uma empresa de autopeças recebeu indenização depois de conseguir provar que as más condições de trabalho contribuíram para um quadro de estafa mental. O relator do processo entendeu que o excesso de horas extras e de cobrança agravaram o estado de saúde da mulher, que acabou afastada e foi demitida. A decisão foi baseada no artigo 20 da Lei 8.213, que abre espaço para que outras doenças sejam consideradas acidentes de trabalho, mesmo não estando na lista da Previdência Social. Em princípio, a depressão não é considerada por si só como doença profissional. Se um empregado alega, ou empregada alega que ele ficou doente em função, está deprimido, e que essa depressão foi em função de trabalho, o juiz não tem condições de dizer se é ou se não é, se essa doença foi em função ou não foi em função do trabalho. O que se faz? Ele nomeia um perito, no caso é um médico, né, que vai fazer um exame das condições de trabalho, um exame da pessoa, né, e aí ele vai, com esse laudo, ele vai chegar a uma conclusão. Com base neste laudo, o juiz vai ter condições de avaliar se houve realmente, se essa depressão foi em função do trabalho ou não. Se constatado no laudo que foi, ele pode sim reconhecer então a depressão, nesse caso, como doença profissional equiparável ao acidente de trabalho. O desembargador explica que é dever da empresa garantir o bem-estar do funcionário no ambiente de trabalho. O empregador ele deve fornecer ao empregado condições dignas de trabalho e condições adequadas de trabalho para evitar que aquele trabalhador que chegou na empresa sadio, né, quando foi feito o exame admissional, era um trabalhador apto, sadio, ele saia da empresa doente em função do trabalho que ele exercia. Em novembro acontece em Madrid, na Espanha, a 8ª edição do Congresso Ibero-Americano sobre Cooperação Judicial. Um dos conferencistas é o desembargador do TRT Minas, José Eduardo de Rezende Chaves Júnior, que explica agora para a gente o que será abordado no Congresso. A internacionalização das relações comerciais reflete um número cada vez maior de processos que envolvem cidadãos e empresas de diferentes países. Até por isso, o tema da cooperação judicial é cada vez mais recorrente. E é sobre esse assunto que trata o 8º Congresso Ibero-Americano sobre Cooperação Judicial, que vai ser realizado na Escola Judicial de Madrid, na Espanha, a partir do próximo mês de novembro. Nós vamos conversar com o desembargador José Eduardo Chaves Júnior, que é vice-presidente de Relações Institucionais da Rede Latino-Americana de Juízes. Desembargador, para começar a nossa conversa, né, o que é a cooperação judicial? É um conceito jurídico que já é mais conhecido na Europa e foi desenvolvido na Europa, que é justamente para tentar agilizar e deixar de uma maneira mais informal e ágil, né, e rápida, os atos forenses que envolviam mais de um país. Você tem que ouvir uma testemunha em outro país, uma prova, uma perícia que tem que ser produzida, um documento que está em outro país. Isso é muito complicado, isso é muito demorado, isso é muito formal no sistema tradicional brasileiro, previsto um instituto chamado Carta Rogatória. E a cooperação é justamente para tentar, usando inclusive as novas tecnologias de comunicação, informação, adotando essas novas tecnologias, poder agilizar o cumprimento desses atos. O grande objetivo é a integração da América Latina. Desembargador, quais são os principais temas, né, que devem ser discutidos nesse 8º Congresso Ibero-Americano? Nós vamos tratar de vários temas interessantes, direitos humanos, as questões de direitos humanos que afetam transnacionais, questões ambientais, a Amazônia, né, como nós sabemos, ela não é do Brasil só, a Amazônia é um conceito da América do Sul, né? Então envolve vários países. Então nós vamos direitos humanos, direito e as novas tecnologias, o combate à corrupção, a luta contra a corrupção, a questão
que nós sempre tratamos muito lá, a questão da administração da justiça, da gestão judiciária e, por fim, direitos sociais, ou seja, direito do trabalho também na dimensão internacional. Desembargador, e quem pode participar desse congresso? O congresso ele está aberto também para todo o mundo jurídico, advogados, professores, Ministério Público, defensores públicos, advogados públicos, né? Então, e estudantes, principalmente estudantes de pós-graduação, mestrado, doutorado. O que a pessoa tem que fazer para se inscrever? Entrar no site da Rede Latino-Americana de Juízes, lá tem o direcionamento para o hot site do Congresso e o interessado pode fazer a inscrição pela internet. Muito obrigado ao desembargador José Eduardo Chaves Júnior. E os interessados em participar do 8º Congresso Ibero-Americano podem acessar o site redilage.net/congresso, congresso com 1 S. No próximo bloco, você confere as decisões dos juízes e desembargadores no quadro Notícias Jurídicas na TV. Um oficial de justiça conta que foi recebido por uma mulher que usava trajes inadequados. Limpador de fachada. Você teria coragem de exercer essa profissão? Não saia daí, voltamos em instantes. Agora vamos saber mais sobre as decisões da Justiça do Trabalho de Minas. As notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. Na 5ª Vara do Trabalho de Betim, o juiz Leonardo Passos Ferreira condenou uma loja de departamentos a pagar a um ex-empregado o 14º salário do ano de 2012. A alegação da empresa foi de que se tratava de um prêmio especial pago por mera liberalidade, mas o juiz apurou que havia regularidade no pagamento da verba, que acontecia sempre no mês de janeiro de cada ano. E o valor equivalia a 90% do 13º salário. Segundo explicou o julgador, a habitualidade no pagamento da parcela, ainda que anual, confere à gratificação caráter salarial e, por isso, ela se incorpora ao contrato de trabalho para todos os fins. O juiz deferiu ao reclamante 9/12 do 14º salário do ano de 2012, com reflexos no FGTS. A decisão foi confirmada pelo TRT de Minas em grau de recurso. Um caso de contratação irregular de trabalhador temporário foi constatado pelo juiz Luiz Cláudio dos Santos Viana ao julgar o caso de um coordenador de segurança na 4ª Vara do Trabalho de Betim. O trabalhador alegou que foi admitido diretamente pela empresa reclamada e demitido 2 meses depois, sem nunca ter tido a carteira assinada. Em defesa, a ré alegou que o contrato entre as partes era temporário para atender à necessidade transitória. O magistrado explicou que para a contratação de trabalhador temporário nos moldes da Lei 6.019 de 74, a ré teria que procurar uma empresa fornecedora de mão de obra para intermediar a prestação de serviços, e as empresas de trabalho temporário devem ser registradas no Departamento Nacional de Mão de Obra do Ministério do Trabalho e Emprego. No caso, o reclamante foi contratado diretamente pela empresa tomadora dos serviços, o que não é permitido pela lei. Por isso, o juiz considerou o vínculo empregatício entre as partes como sendo por prazo indeterminado e condenou a ré a anotar a carteira de trabalho do reclamante e a pagar todos os direitos trabalhistas e rescisórios devidos. A sentença foi mantida pelo TRT de Minas. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. Uma pausa para levantar
tomar aquele cafezinho, conversar com um colega. Que tal aproveitar esses minutinhos de folga para fazer alguns exercícios e evitar as lesões por esforço repetitivo? Esta é a nova campanha do TRT Minas. Veja só. Passar horas sentado em frente ao computador e com as mãos sobre o teclado. Esta é uma das posições mais comuns entre os trabalhadores. O que parece ser confortável pode trazer riscos para a saúde. Quem faz o alerta é a fisioterapeuta do TRT Minas. Segundo ela, é fundamental que o colaborador faça pausas durante o trabalho para evitar problemas de saúde. Do ponto de vista físico, as pausas são importantes porque elas retiram o corpo da posição estática, que é uma condição que bloqueia a circulação do sangue nos músculos, tornando essa posição muito desconfortável e prejudicial. Então, fazendo as pausas adequadamente, os trabalhadores sentem menos dores e conseguem ter maior produtividade por ter mais disposição. E esse tipo de problema tem sido registrado pelo TRT Minas. De acordo com a Diretoria de Saúde do Tribunal, em 2013 foram 11.978 dias perdidos em função de servidores com transtornos mentais e mais 7.423 dias perdidos por trabalhadores com doenças osteomusculares, também conhecidas como LER. E foi pensando na saúde dos servidores que o TRT Minas criou a campanha Pausar para não parar. O objetivo é incentivar os colaboradores a fazerem pausas durante o trabalho. A gente observa, através das análises que a gente tem feito, do exame periódico, que as pessoas não fazem pausa no trabalho como deve ser feito, tá? E ela surgiu com a necessidade de lembrar as pessoas desse direito que elas têm, da importância, o impacto que isso tem para a saúde, para o funcionamento da unidade e do dever que ela tem também, para com o tribunal e para consigo mesmos. Junto com a campanha, o tribunal criou um tutorial com exercícios para serem feitos durante as pausas. O serviço está disponível na intranet. Basta entrar na aba Saúde e, em seguida, em Dicas de Saúde. Os exercícios podem ser feitos no próprio local de trabalho. O ideal é fazer uma pausa de 50 minutos a 1 hora, a cada 50 minutos a 1 hora, e os alongamentos podem ser feitos em uma dessas pausas ou em todas essas pausas. Em cerca de 4 minutos a gente consegue fazer um alongamento global e aliviar essas tensões. Então vamos fazer alguns exercícios simples que podem ser feitos na estação de trabalho para aliviar as tensões da posição estática. Segurar o braço atrás do corpo e alongar a lateral do pescoço, aproximando a orelha do outro ombro. Segurou, sustentou 10 segundos nessa posição. Do outro lado, troca o braço, puxa o braço atrás e alonga o pescoço 10 segundos nessa posição. Nós vamos alongar a musculatura do punho, que é muito afetada durante os períodos de digitação. Então nós vamos unir as palmas das mãos e levar o cotovelo em direção acima, alongando a parte anterior do antebraço. Mantém 10 segundos nessa posição. Depois, o outro lado dos punhos, vamos unir o dorso das mãos e forçar os cotovelos para baixo, sustentando 10 segundos nessa posição. Agora, utilizando da cadeira, nós vamos cruzar a perna direita sobre a esquerda. Inspira, cresce a coluna. Expira, gira em direção ao lado direito. Mantém 10 segundos. Para o outro lado agora, cruza a perna esquerda sobre a direita. Inspira, alonga. Expira, gira para o lado esquerdo. Um tabu que existe também, que eu acho que é importante ressaltar, que a pausa é perda de tempo. Você ficar parado, você vai perder tempo e tá cheio de serviço para fazer, tem muita coisa para fazer, não tenho tempo para fazer pausa. Isso é um engano, não procede isso. Se você faz uma pausa, dá uma descansada, o retorno ao trabalho, você vai ter um ganho de velocidade, de produtividade muito maior do que você trabalhar cansado. Agora é hora do quadro Ossos do Ofício. Nosso entrevistado de hoje conta que foi recebido por uma mulher que mostrou os bens do apartamento usando um traje nada adequado. Olha só.
reclamada lá, ela não queria deixar entrar e estava só empregada doméstica em casa. E a empregada ligou para ela, tal, para a gente negociar, entrar no apartamento sem precisar fazer o arrombamento, tal. E aí a gente conseguiu essa negociação, entramos, tal, começamos a olhar o apartamento, um quarto, o outro, até que chegamos no quarto que estava fechado. Aí esse quarto fechado, a gente falou, olha, nós temos que entrar nesse quarto também, que tem que verificar tudo. E aí lá vai a empregada ligar novamente para a patroa, a executada, a gente negociou para poder entrar no apartamento, tal, dentro desse quarto. E aí depois de muito conversar com ela, aí ela abre a porta por dentro, ela que estava lá dentro do quarto, com o marido, com o filho. E mesmo a gente estando com 2 policiais, 2 oficiais, tal, ela nos recebeu de camisola e nos acompanhou pelo apartamento vestida de camisola, tal. E tinha um computador lá, que na época tinha muito valor, que é o Macintosh. E ele estava desligado, a gente não sabia mexer nesse computador para poder fazer a ligação. Aí perguntamos para o marido dela, tal, como é que ligava, ele falou, eu não sei mexer. Aí o menino, que devia ter uns 8, 9 anos assim, falou assim, não, eu sei, pode deixar que eu ligo. Paredes e vidros sempre brilhando. O que é bonito aos olhos é também um desafio. Fazer essa limpeza não é nada fácil. É preciso muita coragem para subir nos mais altos edifícios. A rotina do limpador de fachada você vê agora no quadro Profissões Perigosas. Viver nas alturas, desafiando o medo e a gravidade. Este trabalho pode até passar despercebido, mas é essencial para cidades que estão cada vez mais verticais, cheias de edifícios. Flávio é limpador de fachadas de prédios há 2 anos. Quando criança eu tinha morrido de medo de altura. Com o passar dos anos, a gente entrando no ramo da construção civil, a gente foi adaptando ao negócio. E eu fui vendo que dava certo. Juntou tanto a necessidade do trabalho e a vontade da gente fazer o que gosta. Então, a soma dos dois foi uma combinação certa. É quase uma operação de guerra, que se assemelha a quando o soldado checa seus equipamentos para saltar do avião. Desta mesma forma, Flávio confere os aparatos de segurança que a função exige. Sensação de liberdade com responsabilidade. Segundo o proprietário da empresa especializada em limpeza e reforma de fachadas, segurança é palavra de ordem para eles. Desde sua fundação, a empresa nunca teve nenhum acidente com seus funcionários. Essa estatística valiosa é resultado do treinamento oferecido ao trabalhador que é contratado. A prática inclui até a atividade de rapel e o cuidado em usar equipamentos de qualidade. Tem um curso de rapel, depois tem um outro técnico que mostra como é que funciona a cadeirinha, que a gente desce tanto na cadeirinha, tanto no rapel. O rapel é feito de pontes abandonadas, a gente faz esse treinamento e depois a gente vem para a prática. Dependendo do serviço, tem que usar os protetores auricular, tem que usar a máscara, tem que usar um óculos, o capacete, a bota. A empregadora, que atua no mercado há 10 anos, conta atualmente com 8 limpadores de fachadas. Para Marco Rodrigues, dono do estabelecimento, o mercado é promissor e tende a crescer ainda mais. Porque muita gente nem sabe que existe isso. Às vezes a pessoa tem um prédio, vê que o prédio está sujo, está totalmente danificado e não sabe que existe esse tipo de serviço. Então eu pesquisei, comecei a olhar e vi que tinha profissionais para limpar o prédio, tinha equipamento. Aí começamos a empresa e cada dia a gente foi aperfeiçoando mais com a tecnologia das máquinas, com o treinamento pessoal. Realmente tem que ter a coragem, porque aquele frio na barriga que dá ali não é muito bom não, que é muito alto, né? O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa toda terça e quinta, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Até a próxima semana!